Dois, irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? E Ele está feliz com vocês? O tema de hoje, queridos, nós vamos falar sobre restauração. E eu queria, antes de começar, fazer um resumo. Nesse último mês de abril, nós tivemos 4 congregações. Nós tivemos 4 congregações diferentes. A primeira foi o nosso irmão Lucas, que foi a nossa congregação, certo? Nós tivemos no segundo domingo foi o pastor Luiz, que falou sobre queda. E no último domingo, a sua família falou sobre redenção. A criação é onde nós acreditamos que todas as coisas do Deus são boas e o ser humano foi criado para se relacionar com ele. Deus criou a perfeição da criação. Mas o que aconteceu, vocês sabem que a história teve o pecado e a queda. Começou aí com a começou aí com a tentação daquela árvore e uma colheita maçã. E depois, só que naquele momento houve a queda do relacionamento com Deus, isso impactou muito no relacionamento com o próximo. Você vê que os filhos, depois de um lado outro, e depois você vê a criação sendo totalmente, vai o sistema sendo destruído, nós estamos hoje com todos esses problemas que nós vivemos aí no nosso planeta. Só que nós temos que ter a redenção. Essa semana passada sobre Páscoa, que é a resposta de Deus para a solução aí para restaurar todas as coisas que foi a vida de Jesus, e corrigir aquilo que havia sido corrompido. Hoje nós vamos falar sobre restauração. Eles são 2 meses atrás, eu fiquei com um grupo grande que eu falar, vou fechar essa série do nosso restauração. Mas foi algo tremendo na minha vida, esses últimos 2 meses, pensando em umas 3 vezes que eu ia falar aqui. E porque Deus foi trabalhando na minha vida, trabalhando muito no meu interior. E eu acredito que aquilo que Deus quer para as nossas vidas é que toda a criação seja restaurada. Assim como está escrito aí em Apocalipse, se vocês estão no texto, depois eu vou ler para vocês, fala que tudo seja restaurado, que venham novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra é o que nos espera. Um pouco de doutrina bíblica que eu queria trazer aqui para vocês é que no fim dos tempos toda a criação vai ser restaurada. Isso aí nós acreditamos na doutrina, nós evangélicos, escrito em Atos 30, onde diz que para que venhamos descanso da parte do Senhor e ele não Cristo, já foi designado, ou seja, Jesus. É necessário que o céu receba para que chegue aqui. Deus restaurará todas as coisas. Então Deus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Todas não é algumas coisas, são todas as coisas. Como falou o Senhor dos seus profetas. E que ainda que nós podemos acreditar em Deus restaurar todas as coisas, pessoas, vai restaurar céus, terra, toda a criação, não é só o ser humano, não somos nós. Por isso que tem várias vezes que falam de um outro local, de um outro lugar, que são milhões de pessoas que vão estar nesse local. Mas essa é uma promessa de Deus. E além do final, fala aqui, no Colossenses, diz que reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, existe aqui uma maneira para nós acreditarmos. Nós temos. Nós seremos redimidos, nós seremos restaurados. Não só nós, como toda a criação de Deus. Então, isso é algo, irmãos, que nos faz, nos traz um alento sobre tudo isso. E o que Deus quer fazer é uma restauração completa, não uma restauração parcial, não uma restauração
de algumas coisas, né? E a pergunta que a gente faz é, nós não vamos ficar esperando lá no final para restaurar e ficarmos aqui de braços cruzados. O que nós podemos fazer, o que Deus quer de nós nesse período, até que toda a criação que Ele criou lá atrás perfeita, mas que pela entrada do pecado foi corrompida, o que nós podemos fazer até que o final dos tempos, como nós subimos e como vamos para permanecer aqui, o que nós podemos fazer nesse meio tempo? Então, muito dessa palavra de hoje, eu quero focar nesse período, antes que venham os finais dos tempos, antes do que a gente tenha todas a redenção completa. É importante dizer que restaurar é diferente de reformar. Quem já fez uma reforma na casa sabe que dá trabalho, sabe o que é. Mas o que Deus está querendo aqui é restauração. A restauração, ela recupera. A gente vai procurar ali a definição de restauração, recuperar, consertar e revelar algo que está em mau estado identificado, preservando a sua identidade, características, autenticidade e essência. E aqui eu acreditei, eu acrescentei, conforme o plano original de Deus. O plano original de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa restauração, Deus quer que nós voltemos a ser a imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos longe. Por isso que essa restauração é algo que começa e não tem fim, até o final. Então, nós podemos ir fazendo algumas coisas, mas lembrando que só no final é que nós vamos ter a restauração completa. E tem um livro que eu gosto muito, e eu li algumas vezes, que é o livro de Neemias. Acho que vocês conhecem, todo mundo já leu e sabe do livro de Neemias, né? E o livro de Neemias, ele é um livro que Neemias, ele era um copeiro do rei, e ele foi chamado para restaurar os muros de Jerusalém, né? Nós vamos falar um pouco da história dele, mas quando a gente fala de restauração, eu tenho a plena convicção de que Deus quer restaurar não só o nosso exterior, mas Ele quer restaurar o nosso interior. Quando eu estava cantando as músicas aqui, eu senti uma presença muito forte de Deus, e eu acredito que Deus tem algo para você aqui, irmão, nessa manhã. Deus quer falar com você e que você possa abrir o seu coração. Não é o César, eu não tenho capacidade, não sou pastor, não fiz seminário, mas é o Espírito Santo que eu acredito, irmão, nessa manhã que Ele quer falar ao seu coração sobre uma restauração interior, né? Muitas vezes a gente vem, a gente trabalha para uma aparência, mas eu acredito que Deus quer muito mais do que isso. E eu vou falar um pouco sobre a história de Neemias. Neemias, o próprio nome dele, da raiz dele, ele Nemiá, né, que fala sobre conforto ou consolo de Deus, e a raiz Yah, que é de Yavé, tradução de Jeová Deus, né? Então, você fazendo uma junção disso, é aquele que recebeu a missão de Deus para consolar, né? Aquele que recebeu uma missão de Deus para trazer o consolo ao povo. Em que momento que acontece, o livro de Neemias? Ele está ali por volta do ano de 444 anos antes de Cristo, depois da Babilônia, né? Depois que aconteceu o cativeiro da Babilônia, é aqui que acontece isso, quando o Império Medo-Persa já havia tomado conta da Babilônia, né? Vocês lembram, tinha a Babilônia, aí veio o Império Medo-Persa, e era o 20º ano do rei Artaxerxes. E aí eu quero ler Neemias capítulo 1, você pode acompanhar, você não precisa abrir a Bíblia, fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, irmão de Neemias, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Perguntei como estava Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo ouvido isso, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vocês vão lembrar que os muros foram destruídos. E por que eles foram destruídos? Vou fazer aqui uma rápida
uma história rapidinha aqui. Vocês vão lembrar que Abraão, depois vem Jacó, José e o Egito, né? Vocês sabem, José no Egito, e aí no Egito o povo prosperou, cresceu, até que chegou um momento que esse povo estava sofrendo muito e eles saíram, né? Esse é o êxodo do Egito. E aí o povo sai do Egito, 40 anos de deserto, depois eles chegam na Terra Prometida. Ali na Terra Prometida, então ali está o Egito, acho que vocês conseguem ver aqui para o lado de cá, né? Está o Egito. E aí, depois que eles chegam na Terra Prometida, são mais ou menos 120 anos de reinado, onde o primeiro, depois de um tempo, foi Saul, mais ou menos uns 40 anos. Depois veio Davi, também próximo de uns 40 anos, e depois veio Salomão, né? Então são 120 anos ali. Depois veio Roboão, que é o filho de Salomão. E esse nome Roboão, você já pode trazer o que aconteceu com esse nome Roboão. Parece que já veio uma certa maldição. E esse Roboão foi quem impôs ali os altos impostos e quis manter, porque se alguém está vivendo no luxo, alguém está pagando essa conta, né? O reino era novo. A hora que fez o templo, faz o castelo, alguém tem que pagar. Então Roboão foi marcado por isso, e foi quando os reis... separou-se as 12 tribos, né? Onde 10 tribos foram para o norte, ali na região de Samaria, e ficou a tribo de Benjamim e Judá no sul, em Jerusalém. Então, Jerusalém, então a cidade ali no sul, e os outros 10 foram para o norte, e foram um outro reino, que foi Jeroboão. E o que acontece? Depois de um tempo vem o Império Babilônico, Nabucodonosor, e aí ele vem e invade, e leva cativo Daniel, seus amigos, e leva cativo para a Babilônia. A Babilônia hoje é mais ou menos na região do Iraque, né? Então você sai dali, da região de Jerusalém, você vai da região de Israel e vai ali mais ou menos para a região do Iraque. Então vocês podem ver, aquele laranja ali é a Arábia Saudita, ali próximo do mar. Aí o amarelo ali é onde está o Iraque, e o meio marrom é onde está o Irã. Depois do Império Babilônico, depois de um tempo, vem o Império Medo-Persa, que é esse império aqui. Então, nesse momento de Neemias, é que vem o Império Medo-Persa, que está hoje na região do Irã. Então, quando Neemias vive esse momento, são mais ou menos 120 anos que Jerusalém havia sido invadido pelos babilônios, havia sido completamente destruído. Então, são mais ou menos uns 120 anos que foi tudo totalmente destruído ali, esses muros. E isso traz muitos problemas, né? Traz muitos problemas, porque o povo ficou ao léu, uma parte foi levada cativo, então sem identidade, e é nesse momento que Neemias chega. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes aí. E o que eu queria dizer, eu já vi algumas pregações do pessoal falando, ele era um copeiro. O copeiro era algo extremamente importante dentro do rei. O copeiro era quem era responsável por experimentar e testar e cuidar para que todos os alimentos e tudo aquilo que fosse servido não matasse o rei, porque nessa época muitos morreram, e tem vários relatos na Bíblia. Então essa era uma pessoa com que o rei confiava, certo? Se você é a pessoa mais importante daquele momento no mundo, você não vai colocar uma pessoa em quem você não confia para estar ali. Então, Neemias era um profissional de excelência, porque o rei não daria a vida dele na mão de uma pessoa que ele não confiasse. Então, você vê Neemias nesse momento. Então, quando alguns dizem que era um copeiro, hoje pode parecer alguma coisa assim, mas naquela época não era. Talvez uma das pessoas de maior confiança em quem o rei tinha, e colocava a vida dele na mão dele para poder se alimentar. E a gente tem algumas características que eu vou citar aqui. Ele era altruísta, porque naquele primeiro momento, Neemias, quando ele escuta como está o povo, você vê que ele fala que ele chora, ele fica triste, e ele vai buscar.
E você vê que ele é um intercessor, porque a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi orar e jejuar. Muitas vezes a gente tem uma notícia, uma tribulação, a primeira coisa que a gente chora, mas não vamos nem orar nem jejuar. A gente liga para o pastor e pede, pastor, ora por mim, porque eu estou com um problema, ou vai para o parceiro de oração e vai pedir. Mas aqui o que ele faz, a primeira coisa, ele vai orar e jejuar. Então ele é um intercessor, e podemos dizer que ele tem intimidade com Deus. Porque ele não vai procurar a resposta, ele não vai procurar a direção com outras, ele mesmo vai buscar a direção de Deus. Então são características de Neemias, e mais uma vez eu queria enfatizar aqui, ele era talvez um profissional de excelência dentro da corte, e reconhecido pelo rei, e na própria palavra de Neemias coloca que o próprio rei tinha um apreço por ele e a rainha também por ele, né? E eu vou mostrar mais para frente que ele também é sábio e com discernimento espiritual. O quanto isso fez diferença, a sabedoria e o discernimento espiritual, na vida de Neemias e do povo de Israel. Vamos ler agora Neemias 2, 1 a 4, que é logo na sequência, depois dele receber essa notícia, Neemias 2, ele mesmo relatando, ele vai perante o rei, e fala assim, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, olha só que interessante, ele nunca havia estado triste na presença do rei. Você vê que o rei não ia querer alguém mal-humorado, ranzinza, reclamão, que tudo, aquele, ó vida, ó azar. Então, ele nunca havia, provavelmente ele teve dificuldades, mas como um profissional, ele nunca tinha estado triste na presença do rei. E aí o rei pergunta, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. O próprio rei fala, isso só pode ser do seu coração. Com muito medo, eu, Neemias, disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, lembrando que foi destruída lá na invasão pelos babilônicos, com Nabucodonosor, estão mais de 120 anos ali destruído. O que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei. Olha que interessante. O rei pergunta a Neemias, o que você gostaria de pedir? O que é a primeira coisa que ele faz? Primeira coisa, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Ele não respondeu por um desejo do coração dele, um ímpeto daquilo, por mais claro e objetivo, ele ora em primeiro lugar. E aqui, irmãos, eu queria trazer, já olhando para isso assim, a importância de nós orarmos em todo e qualquer momento, de vigiar e orar. E muitas vezes, alguns erros e algumas coisas nós tomamos errado, porque parece o óbvio, mas muitas vezes o óbvio não é o que Deus quer. Por isso aqui é uma lição, Neemias nos traz, de nós orarmos sempre, independente do quão convicto nós estivermos de algo, é sempre entregar isso nas mãos de Deus. Aqui mostra a intimidade que Neemias tinha com Deus. E aí ele coloca, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-las. Se Neemias não tivesse ido orar e jejuar e buscar a vontade de Deus, ele não ia sentir o peso, ele não ia estar entristecido. E a única razão porque o rei perguntou foi porque ele estava triste. A única razão porque chamou a atenção do rei foi porque naquele momento ele ficou triste, né? Queridos, eu queria dizer que talvez em alguns momentos Deus vai permitir que a gente seja entristecidos, né? Deus vai permitir que nós sejamos entristecidos, assim como Neemias ficou. Ali talvez mais como intercessor, que sentiu a dor daquele povo, sentiu o peso sobre as suas costas. Mas muitas vezes eu acredito que Deus vai permitir que a gente fique entristecido quando a gente perde algo, quando a gente perde a saúde, quando a gente perde algo de muito valor, quando a gente entra em dificuldades, né? Mas a palavra de Deus, se nós esperarmos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Se nós esperarmos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Mas Deus pode usar esse momento para trabalhar em nós. Deus pode usar essas circunstâncias
Se você estiver embaixo da vontade de Deus, esse momento difícil, Deus pode te usar assim como usou Neemias, porque se ele não tivesse carregado esse peso e ficado triste, o rei não ia perguntar, Neemias, o que está acontecendo? Então, não há limites para aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que anda debaixo da vontade de Deus. Amém? E aqui eu vou ler, continuando aqui no versículo 7, fala assim, a seguir, eu, Neemias, né, você tem, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Lembra, ele estava ali, quando a gente fala do Império Medo-Persa, ali entre o Iraque e o Irã, próximo ali do rio Tigres e Eufrates, ele tinha que atravessar, não sei se pela Arábia Saudita ou por cima, e chegar até Jerusalém, né? Se for do seu agrado, além disso, uma carta, então ele queria uma carta para os governadores, porque ele tinha que atravessar isso, e tinham vários povos, e ele coloca, além disso, uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, não sei se era no Líbano, talvez onde tinham florestas, a gente fala do cedros do Líbano, não sei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidade, que fica junto do templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Olha só que interessante. Visto que a bondosa mão do rei estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Quer dizer, ele tinha o agrado do rei. Se o rei não tivesse nem aí para ele, Deus não ia atender nesse momento. Com isso, eu fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me comigo uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Aqui, quando a gente lê essa palavra, a gente vê várias coisas características de Neemias, né? Uma pessoa inteligente, você vê que ele tem sabedoria, né? E ele usou dos seus talentos ali como copeiro. Por que eu falo sabedoria? Porque como que ele ia saber que Asaf era quem cuidava da floresta do rei? Porque provavelmente ao ficar ali do lado do rei, vinham todos conversar, vinham jantar, vinham almoçar, vinham fazer refeições e Neemias estava do lado do rei em todos esses momentos, ouvindo as conversas, sabendo. E ele aproveitou isso no momento em que teve a chance, né? E ele foi lá, ele falou, não adianta eu querer reconstruir, como eu, uma pessoa que está longe, vai poder ir lá distante para reconstruir os muros, sendo que eu não tenho o apoio de quase ninguém, não tenho. Então ele, né, pela intimidade, por aquilo que Deus estava colocando no coração dele, ele já falou para o rei, queria a carta, porque ele sabia que precisava passar por vários, eles eram como se fosse, virou um império único, tinham vários governadores, né? Os locais foram divididos e aí ele precisava passar e ele precisava de madeira. Então, ele usa isso da sabedoria, do conhecimento e de tudo aquilo, dos talentos que Deus deu para ele ali. E nesse momento ele faz esse pedido e o rei concede. Então, muitas vezes, queridos irmãos, Deus nos dá muitos talentos. E às vezes a gente enterra os talentos que Deus nos deu, né? O chamado, muitas vezes, que Deus já fez para vocês e que muitas vezes a gente vai deixando, não, tem gente e a gente não... ou a gente enterra, né? Como fala ali na parábola, que a gente enterra esperando a volta de Jesus. Mas eu queria desafiar vocês a também olhar no trabalho de vocês olhar onde vocês estão, do quanto Deus pode fazer, assim como Deus utilizou nesse momento Neemias. E o que eu vejo muitas vezes é que a gente fala muito sobre, talvez, de consagração, de chamado pastoral, mas todos nós somos chamados. Vocês acreditam? Todos nós somos chamados para nós influenciarmos onde nós estivermos. E nos locais onde nós estamos, os pastores, alguns evangelistas não conseguem chegar.
algumas pessoas em que nós conseguimos alcançar e poder falar disso. Muitas vezes só nós podemos levar essa palavra, né? Então, aqui fica, e o quanto a gente pode ser usado. Eu fico imaginando Neemias, talvez o copeiro, e estava lá, ele estava bem profissionalmente, mas em determinado momento, depois de um tempo de preparação, você vê que Deus abre as portas para um homem que tem intimidade com Deus e resolve abrir e servir a Deus. Você vê o que Deus vai fazer na história de Israel, né? E ele sabe aproveitar as oportunidades. Agora entrando realmente na questão da restauração dos muros de Jerusalém, então Neemias vai, passa, e ele chega em Jerusalém. Acho que são 13 capítulos de Neemias. Os 6 primeiros capítulos são muito falando sobre essa parte até a reconstrução dos muros, né? E eu queria só trazer um ponto que para mim marcou muito quando eu estava lendo, e eu fiquei pensando por quê, né? Quando ele olha, vê os muros derribados, os portões, sabe que o templo também está destruído, e ali ele fala para os sacerdotes e para quem vai atuar ali, para cima das portas dos cavalos, reparam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele, reparou Zadok, filho de Mer, defronte de sua casa. Em vários momentos, ele fala para eles trabalharem e restaurarem o muro próximo da sua casa, de frente da sua casa. E aqui são várias interpretações, né? Tinham várias pessoas insatisfeitas e querendo invadir, tinham pessoas descontentes, falando o que ele está querendo fazer aqui, porque lembra, o império agora é medo-persa, não é mais babilônico. Mas quem é o governador de tudo aquilo ali é o império medo-persa, é o rei Artaxerxes. E ali Jerusalém, ela está abandonada, está largada, não representa um risco, mas uma vez que você começa a olhar e você quer reconstruir esses muros, pessoas começam a ficar preocupadas, e vocês vão ver sacerdotes hipócritas, que se diziam os mestres da lei, eles também vão se opor, porque do jeito que está bom para eles. Mas quando ele fala de frente da sua casa, eu falo muito, talvez, para nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós. Talvez Deus queira começar uma restauração maior nas nossas vidas. O que é próximo de nós? Restauração do meu interior. Muitas vezes a gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas a gente não vê a trave que está no nosso olho, né? A gente fala, puxa, esse irmão está andando nos caminhos e precisava... Mas eu tomo esses versículos onde a restauração começa muito próximo de nós, né? E da nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família e restaurar também a nossa família. Uma coisa que eu tenho tido para a minha família, que nós tomamos algumas decisões, e eu, César, como líder da casa, né, dessa família, eu tenho responsabilidade, muita responsabilidade pela minha família, pelo que acontece, pelo meu lar. E quando nós tomamos uma decisão, há uns 8 anos atrás, de consagrarmos, de passarmos em panorama metade das nossas férias, decidi que ali nós iríamos investir, não só no reino, mas nós iríamos investir na vida dos nossos filhos, porque eu tenho uma vida corrida, a gente trabalha, às vezes volta à tarde. Eu falei, não, eu quero que eles vivam e vivenciem um pouquinho do reino de Deus, um pouco do céu, servindo, estando ali em panorama, que foi algo que transformou nossas vidas, né, Pastor Luiz? Então, aquele momento, entendi os adores práticos. É muito bom os feriados a gente poder ir para a praia, poder viajar, mas a gente também, nós tomamos a decisão, nós vamos participar dos adores, porque nós estamos preocupados com a vida eterna, não com algo momentâneo aqui. Vai ter um momento em que eles vão poder aproveitar e poder curtir a vida, passear. Nesse momento, o que nós precisamos dar para os nossos filhos é o alimento espiritual, mais do que o alimento físico, né? E eu lembro que também, o ano passado, acho, a Cristian veio e trouxe um desafio
para a gente estar na classe dos juniores e dar aula para crianças e adolescentes. Irmãos, eu não sou, eu estou acostumado com pós-graduação, eu estou dando aula para... não tenho vocabulário nem talvez o talento e o dom para falar com crianças. Mas naquele momento, eu orei a Deus e colocamos e falei, olha, nós estamos precisando de pessoas para cuidar e dar aula para os juniores e os jovens, para os juniores. Eu falei, vamos, né? Nossos filhos também estão ali, não sei se eles gostam quando eu dou aula para eles, mas enfim, eles não têm coragem de reclamar comigo, né? Mas, e uma coisa mais recente que eu tomei para mim, que nós tomamos, é que em casa nós vamos uma vez por semana, a gente tem reunido, muitas vezes ou na sexta ou no domingo, no horário que a gente consegue no final de semana, para a gente orar por nós, orarmos pela família, pelos problemas ali, pelo que vai vir para a semana, pelos desafios. Então, eu queria trazer um pouco daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, de uma reconstrução. Quando a gente fala de reconstrução, de restauração, é algo que o próprio Neemias começa muito próximo da casa onde você estava. Isso eu senti para mim que era algo que, César, você precisa trabalhar e restaurar a sua vida, a sua família, para depois você querer, não para depois, mas ao mesmo tempo que você queira atuar para restaurar outros, né? E é lógico que tem outros pontos. Quando a gente fala da reconstrução dos muros em 4:21, aqui só para vocês terem uma ideia de como era tenso esse momento de reconstrução dos muros. O versículo 21 diz, dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada até o aparecer das estrelas. Naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma em mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. Esse é um momento, isso era orar e vigiar. Por quê? Enquanto estava tudo destruído, enquanto aquele povo não tinha liderança, enquanto ali não tinha qualquer ânimo, todo mundo, os outros povos em volta estavam tranquilos. Muita gente de dentro também estava feliz do jeito que estava, mas a hora que ele começa a reconstruir os muros, próximo das casas, próximo de onde você estava, o que acontece? Começa a gerar uma preocupação e várias tentativas de invasão aconteceram. Enquanto eles estavam, vários problemas aconteceram e os outros povos tentando retomar aquilo. Mas o que acontece? Ele continua firme, né? Continua firme nesse projeto de reconstrução. E uma coisa que eu vejo muito forte em Neemias é o discernimento espiritual. Você vê que Neemias tem um discernimento espiritual muito grande, né? Porque eu vou ler aqui o versículo 6, eu vou dizer por que Neemias tinha discernimento espiritual. Fala assim, um dia fui à casa de Semaías. Semaías era o sacerdote principal de Jerusalém nesse momento. Filho de Delaías, filho de Metabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. Na outra versão fala, no meio do templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Quer dizer, o sacerdote chega para Neemias, nesse momento de tensão, em que vários povos, quando ele começa a reconstruir, tentando invadir, e o sacerdote chega para Neemias e diz assim, Neemias, vamos para o templo. Ele era o sacerdote principal. Vamos para o templo porque vão vir aqui te matar e vamos lá no templo fechar, a portas fechadas. E uma versão fala no centro do templo. E aí Neemias responde, eu porém lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Ele vai fugir, sendo que Deus que falou para ele ir? Ele vai se esconder dentro do templo? Ele fala, não, eu não irei.
olha só, Neemias vira para o sacerdote principal que está lá há muito tempo, fala, não, eu não vou, você está falando para mim, mas eu não vou. E aí, olha, o versículo 12, ele é muito, ele fala muito, ele diz assim, ó, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Tobias e Sambalate tinham subornado o sacerdote para chamar Neemias para dentro do templo. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu não cometesse um pecado agindo daquela maneira. A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim, poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Por que Neemias não foi? Porque o templo era um local sagrado, onde você tinha os levitas que podiam entrar. E o centro do templo, não sei se ele quis dizer o santo do santo, em alguns lugares era proibido. E olha só, o sacerdote chama Neemias para ir para lá, e ele tem a revelação que se Neemias vai, ele poderia ou ser fulminado, morto, ou eles poderiam usar isso para dizer, olha, esse cara que está vindo de lá, que é um judeu que nasceu no exílio, que não é daqui, e que está vindo aqui, ele está agora difamando o templo. Então, é muito interessante. E por que ele tem esse discernimento? Porque Deus revela para ele, porque ele tem intimidade com Deus. Né? Olha só, talvez muitas vezes, quando a gente fala de discernimento espiritual, e eu acho que eu tenho para mim que isso é fundamental, muitas vezes nós erramos, cometemos erros, falhamos. Não é porque nós não somos crentes, não é porque nós estamos em pecado, é porque nós não temos discernimento espiritual. Se o pastor Luiz chegar para você, olha, você vai fazer isso, 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 muitos de nós vai dizer, não, vou fazer, isso aí vai fazer. Mas lembra o que Neemias faz em todo momento, ele ora antes, ele pega a direção de Deus, ele não vai impulsionado por uma emoção. E aqui é a mesma coisa, o sacerdote, o principal ali, ele vai e fala, vamos lá. E qual que era o problema de ele poder dizer, olha, estão querendo me matar, eu vou para o templo? Ele fala, não, a revelação de Deus, isso não vem de Deus. Né? E o que nós precisamos para ter discernimento espiritual e que todos nós devemos ter? A gente tem que ter maturidade. A gente tem que beber da fonte de água viva. A gente tem que beber da fonte de água viva. Quando a gente é mais maduro, a gente precisa de alimento sólido, né? Nesse momento, precisa dar leite do peito para um bebê. E muitos de nós ainda estamos nessa fase. Muitos de nós estamos nessa fase. Enquanto continuarmos a não comer alimentos sólidos, não bebermos da fonte de água viva e não buscarmos a intimidade com Deus, nós não teremos discernimento espiritual porque nós não temos intimidade. Então a gente pode ir para qualquer vento que sopra. As igrejas que não têm essa maturidade, muitas vezes vem uma filosofia e ela vai atrás dela. Né? Então eu queria desafiar vocês a realmente buscarem isso. Fonte de água viva, ela precisa de intimidade e oração. Né? A gente olha aqui, quando você vê Neemias, esse desafio dele era um desafio gigantesco, gigantesco. Muros destruídos, o povo com medo, sem identidade, não havia uma liderança, não havia liderança, porque desde que haviam sido levados cativos, levaram os principais, se vocês lembrarem, quando Nabucodonosor, eles levam os melhores, ele pediu para selecionar os jovens, e isso foi Daniel, foi Sadraque, Mesaque, Abdenego, e foram todos eles levados. E a geração que vem depois é a geração de Neemias, eles estavam fora, então Neemias volta. Né? Então olha o momento que é isso, e eles tinham perdido, profanado o templo, não seguiam mais as leis de Moisés, mas Deus dá para Neemias o discernimento espiritual. E esse discernimento foi tão importante que ele protegeu a vida de Neemias, porque se ele tivesse ouvido o sacerdote ido lá, ele podia ter morrido. Porque a palavra de Deus que o Santo dos Santos, ou no templo, só entravam os levitas e era um lugar, ele podia ter morrido. Ou
ele poderia ter sido difamado, e o plano de Deus, o propósito de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém não aconteceria, porque iam dizer que ele tinha difamado, né? E ver que o discernimento espiritual também atua na nação de Israel, né? Protegeu a nação de Israel, porque depois vocês vão ver que Neemias reconstrói o templo. Então eu queria dizer que você precisa ter discernimento para fazer a vontade de Deus também, irmão. Nós precisamos ter discernimento espiritual para não tomarmos decisões erradas, né? Eu olho para trás e vejo, puxa vida, era tão óbvio isso, por que vocês não têm isso também? Nós erramos, né? E não é porque nós não estamos vindo na igreja, não é porque nós pecamos, não é porque nós não estamos servindo na igreja, não é porque nós não estamos em discipulado, não é porque nós não estamos trabalhando, é porque para ter discernimento nós temos que ter maturidade. Para ter maturidade nós temos que ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus nós temos que beber dessa fonte de água viva. É tempo. Nós temos que passar mais tempo orando, nós temos que passar mais tempo lendo a palavra de Deus. E o discernimento espiritual é tão importante que eu vou dizer para vocês, se vocês querem vencer os seus inimigos, vocês querem as batalhas que são às suas frentes, o impossível que está na frente é com discernimento espiritual. Assim como Neemias conseguiu passar por tudo isso, era o pior lugar, sair, atravessar milhares de quilômetros, talvez no meio do deserto, um povo, e chegar lá, mas Deus foi dando a estratégia, ele encarou isso, ele chegou ali em Jerusalém para reconstruir. E a gente precisa do Espírito Santo nos guiando. Lembra-se que na mensagem passada, quando foi dito que Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo é quem vai fazer você enxergar as coisas que você não consegue enxergar com esses olhos, com esses nossos olhos humanos e carnais. É só o Espírito Santo que vai fazer você enxergar uma porta onde você não enxerga uma porta, onde ele vai enxergar um propósito onde você não vê propósito. É o Espírito Santo que vai fazer você enxergar o propósito no trabalho em que você está, que hoje você não vê. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, queridos. Nós precisamos buscar da fonte de água viva. Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo para que a gente tenha intimidade e a gente tenha discernimento, né? Aqui eu já falei sobre a intimidade. E eu acredito que Neemias era quem tinha intimidade com Deus, porque não é possível uma pessoa que o rei chega e faz uma pergunta e ele fala, orei ao meu Deus antes e depois eu fui falar. E depois ele, quando chega um sacerdote comprado por inimigos, a pessoa mais importante, e ele tem a revelação de que aquilo não vem de Deus. E ele toma o caminho oposto em que todo mundo diria, mas como assim? Então, isso é intimidade. E olha só que coisa maravilhosa, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias foi reconstruído o muro. 52 dias reconstruíram o muro. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, essa é a versão NVI, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Então, 52 dias, algo que ficou 120 anos destruído. Você vê que quando há intimidade com Deus, quando entende-se o propósito de Deus, Deus pode usar a vida de pessoas, talvez das mais improváveis, né? Deus foi usar uma pessoa que estava lá no cativeiro, ou estava lá no Império Medo-Persa. Ele podia ter levantado alguém dentro de Jerusalém. Talvez fosse mais óbvio.
Mas muitas vezes Deus, ele trabalha nas nossas vidas mostrando, às vezes vem alguém de fora, às vezes vem alguém com uma palavra, e foi isso que aconteceu. Ele levantou uma pessoa distante para vir, e não só isso, não foi só os muros que foram reconstruídos, foi a cidade inteira de Jerusalém foi reconstruída, porque Neemias, ele se torna governador. Ele se torna governador. Olha, faltam ali, tem coisas que eu queria entender como que pode, porque ele teoricamente respondia para um rei, e como que ele vira governador, mas ele vira governador e está escrito. E ali ele começa a restaurar todo o povo, ele restaura o templo, o serviço do templo que estava, ele restabelece as ofertas, ele restabelece as primícias da adoração, e ele muda os impostos, ele reduz os impostos para o povo. Ele não quer viver de uma maneira suntuosa, e aí você vê que esse povo ele é restaurado, né? E isso é muito, muito interessante sobre esse aspecto. Indo para o final, acho que só tem uma pessoa que sabe onde são essas fotos. Quem sabe onde são? Algumas pessoas. Quem sabe onde são essas fotos? O pastor Luiz sabe? Liliane. Então já entregaram, já se entregaram. Isso aqui é em panorama, né? Isso aqui é em panorama. Que está ruim a projeção, mas aqui é a ilha, a famosa Ilha das Cabras. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Uns 20 quilos a menos aqui. Esse aqui sou eu. E aqui era a ilha. Isso aqui é no meio do rio. Isso aqui é no meio do rio, tá? Isso aqui não é na margem, no meio do rio. Por que eu trouxe isso aqui? Tem um versículo. Só vou contar uma história rápida aqui. A gente estava brincando de Dintori uma época, aqui no intervalo. A gente estava brincando no treinamento, não era ainda começar o treinamento, a gente estava preparando. E a Dintori, você sabe, é tipo um pega-pega, né? E vocês vão, na época, o pastor Davi e o Assa, irmão da pastora, nós éramos muito, muito próximos. E a gente sempre ficava em time opostos, né? Porque a gente competia muito o jogo e tal. E aí ele chegou na ponta da ilha e ele não gostava de perder, ele pulou no rio. Aí eu peguei e pulei no rio atrás para não perder. Só que a gente começou a nadar, de repente a gente começou a passar da ilha, né? Daí a gente precisava voltar a nadar. E ficou difícil voltar nadando para a ilha. E nós dois chegamos na ilha que a gente não conseguia andar, acho que mais 1 metro. Caímos na areia e ficamos na areia, cãibra em tudo e ficamos. Aqui, a misericórdia de Deus, nunca tivemos um acidente grave em Panorama. Quase eu e o Davi, quase nós fomos embora, mas pela misericórdia de Deus isso não aconteceu. Mas por que eu queria trazer isso? Eu não sei o que você está passando. Talvez você está passando por uma dificuldade muito grande. Aqui nós estamos falando de exaustão física, né? E muitas vezes a gente está desanimado, a gente não tem mais força. Mas eu queria... Érica, queria te pedir para você aquela música Hosana. Daqui a pouco eu vou pedir para você. E em Isaías fala o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou repetir. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Amém. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu queria... A palavra diz, não é todo mundo, é os que esperam no Senhor. Tá? Não são os que aceitaram a Jesus, não são os que vêm à igreja, não são os que vêm só no primeiro domingo para tomar ceia. A palavra de Deus diz, os que esperam no Senhor.
Então, se nós esperarmos no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. Isso é uma promessa, isso está aqui. Então, eu queria, não sei como você está, mas eu queria dizer que o Senhor pode renovar as suas forças, porque está na palavra dEle. Caminhando para o final, eu queria dizer que nós estamos em constante restauração até o final dos tempos. A restauração não é algo que começa e termina, queridos. A gente vai, esse processo de restauração, até que o final dos tempos, até que Jesus venha e Ele restaure por completo toda a criação. Até lá, a gente poderia usar uma camisa que estamos constantemente em obras, né? Constantemente em obras. E está tudo certo. Tá? Eu queria dizer para vocês que não tem atalho na vida cristã e no processo de restauração. Não é Instagram que vai te dar maturidade espiritual. Não é frequentando ou assistindo ou fazendo uma oração de 2, 3 minutos que vai te trazer maturidade espiritual e que vai atuar na sua restauração. E eu queria dizer que você precisa buscar o discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, ele passa por intimidade com Deus. Precisa de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Talvez você tenha dezenas de anos de igreja ou muito tempo de igreja. Nós precisamos cada vez mais de intimidade com Deus. E eu queria dizer que nós precisamos apresentar nossas vidas como um sacrifício vivo, esse nosso Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos colocar diante de Deus e querer isto, né? Feche os seus olhos. Queria que você meditasse, você pensasse, não é para mim, né? Se há algo na sua vida que você queira que Deus restaure, se há algo na sua vida que você entende que precisa de uma restauração, que você possa colocar diante de Deus isso, que você possa colocar para Ele. Enquanto a música toca, eu quero que você, do seu lugar aí, se você quer mais intimidade com Deus, se você quer ser mais cheio do Espírito Santo, que você coloque para Deus, que você coloque isso para Deus. Se você quer ver o Deus operar algo sobrenatural, te dá discernimento para que você possa enfrentar as dificuldades que você está vivendo. Você coloca para Deus do quanto você quer, do quanto você deseja, o quanto você almeja isso. Queridos, nós temos que passar mais tempo com Deus, no íntimo dEle. E eu queria aproveitar, se alguém quiser que nós oremos, para você ser mais cheios do Espírito Santo. Eu queria convidar você a vir aqui, nós vamos orar por você, se você sentir, se você quer ser mais cheio do Espírito e você entende, se você está passando por um momento difícil e você quer esse discernimento. Enquanto nós cantamos, eu convido você aqui a vir aqui à frente e nós vamos orar por você.
Eu vou pedir para que, amém, pode vir aqui na frente, para que os pastores, os presbíteros pudessem estar aqui. Queridos, eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo aqui, e não sou eu, não é alguém, não é humano, mas eu sinto que é Deus falando para a igreja dele, da restauração, dessa intimidade de que Ele quer algo mais íntimo e próximo dele. Queria pedir para que parceiros pudessem vir aqui ajudar a orar, os pastores. E se você tiver algo específico, fala o que você precisa. Fala o que você precisa. Fala o que você precisa, abre o seu coração. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui ouvindo, porque essa é uma promessa. Amém, Jesus. Você que está aí no seu lugar, que você se coloque diante de Deus. Aproveite esse tempo para você colocar para Deus. E você permitir que esse Espírito, esse toque suave dele, possa estar falando ao teu coração. Coloca para ele as dificuldades. Se você está olhando um muro que precisa ser reconstruído e nem está enxergando solução, coloca para Deus. Pergunta o que Deus também quer para você, se não é para você ser um intercessor, se não é para você ser um Neemias no seu trabalho, um Neemias na sua sala de ED, um Neemias na sua igreja. Jesus. Se você sentir no seu coração de orar por alguém que está sentado, vai até lá orar. Se você quiser orar por alguém, se você sentir de orar por alguém, pode sair lá e orar, porque não é você que está querendo, não. Jesus. Jesus.
Vamos ficar de pé. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua santa presença neste local, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo aqui, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, por nos criaste, ó Pai. Obrigado porque teu Espírito Consolador tem um sopro suave e nós queremos convidar cada vez mais que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Pai. Porque nós sabemos que estamos sobre restauração contínua e nós precisamos do teu Espírito Santo fluindo nesta igreja, Pai. Deus, mostra os propósitos que tu tens para as nossas vidas, para esta igreja, para cada irmão aqui. E eu quero pedir que aquelas pessoas que chegaram aqui hoje, Deus, que não saiam daqui, Deus, como chegaram, mas que o Senhor transforme, ó Deus, pela renovação da mente, Senhor. Eu quero pedir, enche, Espírito Santo de Deus, todas essas vidas aqui dentro, ó Pai. Faz transbordar deste óleo da tua unção, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que este avivamento que o Senhor tem tanto desejado, ó Pai, que comece por nós, por cada vida. Comece, ó Deus, na minha família, Deus, na minha vida, na minha família. Oh Deus, nós queremos ser mais íntimos de Ti. Nós queremos ser mais íntimos de Ti, ó Pai. Nós queremos passar mais tempo contigo, ouvir a Tua voz. Nós queremos dar as primícias a Ti. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja entronizado nas nossas vidas. E Deus, eu clamo para que aquelas muralhas, ó Deus, à frente, muitas vezes as dificuldades aqui, Deus, que o Senhor dê discernimento espiritual a esses irmãos, ó Pai. Para que esta semana, ó Pai, eles